Queremos nos desculpar antecipadamente a quem acompanha nosso canal. Nossa intenção foi sempre de fazermos vídeos curtos. Porém, devido à grande importância das questões levantadas pelos companheiros, nos vimos obrigados a esclarecê-las devidamente. Solicitamos a compreensão de todos. Olá! Após a divulgação dos vídeos, o Núcleo recebeu perguntas que consideramos representativas das dúvidas que mais pessoas tenham e que precisam ser mais bem esclarecidas. Eu sou o Luiz Exildo e, a seguir, os companheiros Clóvis, Satoshi e João Carlos formularão estas perguntas em nome de quem as enviou e o Sérgio responderá na sequência. Então vamos lá. Sérgio, a primeira questão é a seguinte. Nos vídeos tem uma informação que eu desconhecia. Talvez seja de desconhecimento de muitos, que a Petrobras queria desvincular os benefícios dos aposentados dos salários da ativa. Por qual motivo? Olha, isso não é novo, vem desde 1997. Nesse ano, o Conselho de Administração da Petrobras determinou à gestão da Petros para que, no prazo de 60 dias, promovesse estudos para desvincular a correção dos benefícios dos participantes do reajuste dos salários do pessoal da ativa e também desvincular do plano os índices de correção dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Curiosamente, desfazendo tudo aquilo que ela mesma determinou fazer em 1984. O porquê disto não é perfeitamente claro, mas tudo indica que a intenção seria a de se desvincular de todo o passivo previdenciário. O porquê se livrar do passivo previdenciário é que é a grande questão. Fica para que todos façam as suas avaliações. Sérgio, como se deram estas tentativas de desvinculação e como e por que não foi implantado? A Petrobras, em 2001, lançou o projeto de um novo plano, na modalidade de contribuição definida, o Plano Petrobras Vida, PPV. Este projeto acabou derrubado, primeiro através de uma liminar patrocinada pelo Dr. Luiz Castanha Maia, e posteriormente, de forma definitiva, com a mudança de governo em 2003, que acabou enterrando o plano PPV. Este fato não encerrou definitivamente a questão. Isto encerrou aquele plano, porém não acabou com a ideia inicial da desvinculação dos benefícios dos aposentados dos salários dos da ativa. Esta desvinculação só foi se materializar já no governo daquela época através da assinatura de um acordo, o Acordo de Obrigações Recíprocas, AOR, apoiado pela Federação de Sindicatos de Petroleiros. Mas também por dever de ofício, temos aqui que expressar a posição da Federação Única dos Petroleiros, no sentido de que o termo de transação judicial que foi assinado entre as partes, onde está previsto a assinatura desses termos de compromisso financeiro, que está sendo feito agora, esse termo de transação judicial determina que a Federação Única dos Petroleiros confira e audite o conteúdo desses termos que estão sendo assinados, que vão ser assinados logo mais. E é nosso dever dizer que nós ainda não tivemos tempo e condições de analisar completamente esses termos. Portanto, a Federação Única dos Petroleiros, depois que a nossa assessoria analisar esse material e a gente chegar num parecer final sobre o conteúdo dos termos de compromisso financeiro, nós vamos estar colocando nosso posicionamento público para toda a categoria com relação ao seu conteúdo. Neste AOR, os participantes que foram induzidos a concordar rasgaram um contrato original e abriram mão da vinculação benefício-salário
que é a característica do nosso plano de benefício definido, o qual, aliás, foi proposto pela Petrobras e implementado na Petros em 84, por interesse, conta e risco dela, a patrocinadora. A federação sindical, que fora tão crítica nos governos anteriores, se tornou assim um instrumento da continuidade das políticas de privatização da Petrobras, gestadas nos gabinetes do capital. Ajudou a cumprir, ainda que tardiamente, aquela determinação do Conselho de Administração da Petrobras de 1997. Mais uma pergunta aqui. Existe uma argumentação rolando nas redes que diz que se não fosse o acordo de obrigações recíprocas, AOR, o plano teria naufragado. Ou seja, o dinheiro que entrou teria salvado o plano. Isso procede? Essa argumentação que rola é uma desculpa dos autores do desastre. O dinheiro que entrou foi somente 1/3 daquilo que pediram na ação civil pública de 2001. Esse valor deu uma pequena sobrevida para a solução do déficit de 2001, 2002 e 2003, cobrado pela SPC, e não atenuou o desastre que hoje vivem os pós-70, tanto R, cuja desculpa era que não mais teriam déficits, quanto os não R. É preciso considerar que, além desse valor mínimo que entrou, houve uma sequência de erros colossais praticados pelo RH da Petrobras em 2004, 2005, 2006 e 2007. Outra questão. Houve mais alguma tentativa por parte da patrocinadora em se livrar do seu passivo previdenciário? Em 2020, a Previc publicou as portarias 341 e 342. Nestas portarias, deu um prazo de 360 dias a Petros para fazer a retirada do inciso 8º do artigo 48. Como o prazo não pôde ser cumprido, a Petros solicitou um adiamento. Em 2022, a Previc publicou uma nota técnica e nela apontou a solicitação da Petrobras para adequação dos regulamentos dos PPSP-R repactuados e PPSP não R não repactuados às exigências apresentadas pela Previc. Foi então estabelecido o prazo limite de 13/1 de 2023 para que a Petros efetivasse essa alteração. Em 15 de dezembro de 2022, houve o deferimento de uma tutela de urgência pelo juiz da ação popular que cobra aporte da Petrobras no acordo de níveis. Esta é uma importante ação movida por vários participantes do plano, tanto ativos quanto aposentados. Esta tutela de urgência determina que a Petros, a Petrobras e a Previc abstenham-se de promover ou exigir a revogação, exclusão, do inciso 8º do artigo 48 do regulamento do plano, ou para sustar os efeitos de eventual deliberação nesse sentido, até decisão final do presente feito. Por enquanto, o inciso 8º está assegurado. O que ocorre com o plano se a Petros, por exigência da Petrobras, retirar o inciso 8º do artigo 48 do regulamento dos PPSPs? O inciso 8º é o principal item de custeio do Plano Petros. A retirada deste inciso significa para a patrocinadora Petrobras ficar livre do seu passivo previdenciário. Isto transferiria a sua atual responsabilidade para a Petros, ou seja, para os participantes que teriam o encargo de arcar com todo o prejuízo que não foi de sua responsabilidade. Cabe exclusivamente à Petrobras a indicação da diretoria executiva do plano, bem como o controle do Conselho Deliberativo, através do voto de qualidade do presidente, que é sempre indicado por ela. Destaco que o CD é o principal órgão gestor da Petros. Os déficits gerados não sofreram por parte destes órgãos uma análise qualificada, seja por falta de capacidade profissional ou outro motivo qualquer. No entanto, isso não afasta a responsabilidade de quem fez as indicações para os principais cargos de decisão,
É preciso, portanto, que se responsabilize quem de direito, ou seja, a Petrobras, e não permitirmos que esta responsabilidade e, por conseguinte, as dívidas sejam transferidas para os participantes. Uma pergunta importante: como nós, participantes, poderemos ajudar a fazer com que a justiça prevaleça? Como já dito, existe a Ação Civil Pública de 2001, cujo valor corrigido chega a mais de 30 bilhões. Esta ação é patrocinada pelo Sindipetro-LP. Assim, os petroleiros ligados a este sindicato têm o poder de rejeitar em assembleia qualquer tentativa de algum acordo que venha propor a desistência desta ação. É preciso ficarem atentos a qualquer manobra neste sentido. Não estou dizendo que isto vai ocorrer, mas caso remotamente alguém possa vir a propor isto, a categoria tem que comparecer em peso à Assembleia e rejeitar. Que ações a Petros tomou para garantir o cumprimento do acordo para o apoio dos pré-70 por parte da Petrobras? Uma ótima pergunta. Sendo bastante curto e grosso, a Petros nunca tomou qualquer providência para garantir este ou mesmo qualquer outro acordo que fosse a favor do nosso plano. Por quê? Porque a Petros está fortemente atrelada à sua principal patrocinadora e, por consequência, de todos os governos de plantão, desde a sua fundação em 1970. Lembremos sempre, o Conselho Deliberativo da Petros, que é o órgão que toma todas as decisões para a gerência da fundação, é constituído por 3 componentes indicados pela patrocinadora e 3 componentes eleitos pelos participantes. Só que a presidência deste conselho é sempre de um dos indicados pela patrocinadora, e este tem o poder de desempate com o tal voto de qualidade. Para qual lado penderá sempre a decisão? Nunca na história venceu qualquer decisão a que a patrocinadora fosse contra. Por esta exposição, fica claro a qual interesse serve prioritariamente o Conselho Deliberativo da Petros. Então, como esperar que a Petros tomasse qualquer ação para fazer com que a patrocinadora fosse obrigada a cumprir acordos? Qual o papel da Previc como órgão fiscalizador nesse caso? Aqui é uma diferença conceitual sobre o ato de fiscalizar, entre o que normalmente se entende e o que é verdadeiramente exercido pela Previc. A concepção do ato de fiscalizar que nos vem à mente é sempre no sentido mais amplo da palavra. Ou seja, controlar com rigor, observar se a realização de algo está sendo executado como previsto. No entanto, a Previc restringe sua fiscalização a verificar se as decisões das fundações atendem à legislação, sem qualquer auditoria no sentido de se evitar qualquer possibilidade de prejuízos aos participantes dos fundos. Querem ver um exemplo? O Conselho Fiscal rejeitou por 16 anos as contas apresentadas pela Petros. Este fato não gerou nenhuma medida sequer por parte da Previc. Em 2023, o TCU fez auditoria na Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, para avaliar os processos de fiscalização e regulamentação no setor de previdência complementar fechada. Resultado? Foram identificadas deficiências na fiscalização abrangente das entidades e investimentos, falta de monitoramento contínuo das políticas de investimento dos fundos, insuficiência na gestão de riscos e governança, carência de sistemas de TI para análise e tomada de decisão, defasagem de pessoal na Previc e processos morosos em ações sancionatórias. Mais uma dúvida: seria possível a divulgação dos acordos originais que tratam desse compromisso entre a Petros e a Petrobras? O núcleo dos participantes da Petros mantém uma extensa biblioteca de documentos históricos da Petros e deixa à disposição de todos aqueles que se interessarem no aprofundamento desse estudo. Para isto, basta o pedido com a identificação do endereço de e-mail que prontamente eles serão enviados.